quero deixar uma palavra que se encontra no livro da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e plena nossa reunião, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quero vos trazer uma palavra e uma meditação que Paulo, alertando a igreja de Tessalônica, Paulo já traz uma palavra para que a igreja pudesse se alicerçar a respeito da vinda do Senhor Jesus e dos últimos dias. Paulo já estava aqui alertando a igreja a respeito do anticristo, porque bem certo deveria ter um preparamento para quando chegar a hora em que o anticristo levantasse. E Paulo, preocupado, ele traz nesse texto, ali no versículo de número 3, e ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vimos que nos dias que vivemos, a apostasia tem se levantado. Vimos que de várias maneiras tem invadido a igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo comprou com seu precioso sangue. Tem vindo espíritos enganadores, tem se levantado homens descontrariando a maneira, a eficácia da palavra de Deus, até mesmo a respeito do casamento. Muitos têm se levantado nesses últimos dias de apostasia para destruir a instituição chamada família. Mas Paulo, preocupado com isso, ele já fala aqui de um anticristo, de um espírito enganador que estaria no meio da igreja. Quando lá no versículo 4 ele diz, o qual se opõe, que se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora tudo que se chama Deus. Tudo que se chama Deus, o qual ele se opõe. Por isso que Paulo, ele manda que nós analisamos a palavra. Paulo aqui desperta em nós, para nós ter um conhecimento profundo desse versículo, o qual ele escreve, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo perecer, ou melhor, querendo parecer Deus. Aqui Paulo está alertando com um profundo conhecimento à igreja sobre esse espírito da apostasia. Esse espírito nada mais ou nada menos é do que senão Satanás, o anticristo, que se opõe tudo o que se chama Deus, ou tudo que vem de Deus, aniquilando a eficácia da palavra. Nos últimos dias em que antecede a volta de Cristo, muitos espíritos de enganação têm se levantado, muitos têm pregado o Evangelho de uma maneira
convincente no Evangelho, que as pessoas possam entrar em uma porta larga, sem ter um conhecimento da salvação da sua própria alma. Qual é o trabalho do anticristo? Qual é o trabalho de Satanás desde o início? Quando começou lá em Gênesis, quando Adão e Eva estavam no paraíso. Ali começou o trabalho do diabo se opor na obra de Deus, naquilo que Deus tinha criado. E de lá para cá, não é diferente. O inimigo tem se levantado, se opondo todos os princípios que Deus formou, como seja a instituição chamada família. Deus criou macho e fêmea e assim Deus os juntou. Satanás hoje tem se opondo contra isto, aniquilando o casamento, aniquilando o que Deus formou através do conhecimento. E tudo aquilo que vem de Deus, que nós devemos adorar, isso Satanás tem se preocupado e tem tentado se opor ao contrário da palavra de Deus. Porque temos, nos últimos dias da vinda do Senhor, isso o apóstolo Pedro já escreveu, em uma das suas cartas ele diz que é chegado a hora em que o Senhor Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Isso João já escreveu dizendo: filhinhos, sabeis que é a última hora. E já muitos têm se levantado no nosso meio, o anticristo já está surgindo. E eu quero dizer para você, olhamos atentamente para tudo que é o contrário de Deus, todos os princípios que Deus criou. Satanás, ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer se assentar no trono e governar o povo, as nações, conforme a sua maneira. Mas muitos estão desapercebidos disso, muitos não estão preocupados, porque acham que palavras que venham facilitar a entrada no céu, isto é que edifica. Mas aqui nós encontramos um homem preocupado com a igreja de Tessalônica. Aqui Paulo estava numa preocupação e ele já estava dizendo, ele falando a respeito da vinda de Cristo, será procedida manifestações do anticristo. Olha só, aqui Paulo já está preparando a igreja para os dias que hoje nós estamos vivendo, que é os dias em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E Satanás tem trabalhado para se opor toda a obra. Qual é a obra de Deus? A não ser o perdão. Qual é a obra de Deus a não ser o amor? Satanás é o contrário. Ele coloca ira, ódio nas pessoas para que as pessoas venham se destruir. Está se opondo à obra de Deus. Está se opondo tudo que Deus criou. Tudo que Deus preparou, ele quer estragar esse plano de salvação, essa aliança que Deus fez com o homem. Quando Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E aqui no texto nós encontramos que Paulo, preocupado, ele traz essa referência da sua palavra. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui ele está falando, irmão, nós podemos olhar no livro de Apocalipse, onde fala que Satanás vai enganar as nações, vai ser inúmeras nações que ele vai enganar, como a areia de uma praia. Satanás vai enganar, vai arrastar multidões, e vai ser incontável como a areia da praia. E as pessoas vão seguir, porque Satanás vai se levantar com o objetivo para enganar, parecendo então ser piedoso. Mas vai cair a máscara dele. Ele vai mostrar que ele é o destruidor, que ele, de maneira nenhuma, ele tem algo para a população, a não ser a destruição. E seguimos aqui no texto, versículo 5, que diz assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo
seja manifestado. Repetindo o texto, para nós entender bem, olha que Paulo fala ainda para a igreja: agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que detém ainda? O que detém? Esses homens que têm se levantado para pregar o verdadeiro evangelho. Esses homens ainda detêm as obras do diabo. Satanás quer se manifestar, mas ainda ele é detido por aquelas pessoas que pregam a verdade, aquelas pessoas que não deixam Satanás se opor. E aqui nós encontramos ainda, irmão, mais uma passagem sobre a apostasia. Vamos dar uma olhada no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui, irmão, nesse versículo de 1 Timóteo, capítulo 4, ainda Paulo alertando, ainda para os nossos dias que vivemos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou os últimos tempos em que vivemos, ia levantar essa apostasia. Irmão. Aqui Paulo novamente fala sobre eles iam apostar alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, negando a eficácia de Deus. Aqui nós encontramos novamente Paulo ainda escrevendo essa carta e dizendo que os dias são difíceis, os dias que nós vivemos, tudo aquilo que provém de Deus, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus criou belo, Deus criou maravilhoso, Satanás tem se opondo ao contrário de tudo isso, para enganar o povo, para que o povo venha tropeçar e venha confundir-se. Mas eu quero dizer para você, todas essas palavras que eu li, é um alerta para nós, que Satanás tem se levantado nesses dias para destruir a igreja do Senhor. Satanás tem se levantado nesses dias para destruir o povo que aguarda por Deus, o povo que zela por Deus, o povo que tem cuidado em andar na palavra de Deus, como diz Josué, capítulo 1, e o versículo 8 e 9, quando o Senhor fala para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo, por onde queres que andar. E ele diz mais para Josué: não olha para a direita nem para a esquerda, mas segue prudente o caminho que eu vos tenho mandado. E eu quero dizer para você, ore a Deus, se prepare, irmão, que nós estamos vivendo nos tempos da apostasia. Tudo aquilo que Deus criou, Satanás tem se opondo ao contrário do que Deus criou. Deus fez o homem para ter harmonia. Satanás colocou o homem para se destruir uns aos outros. Hoje não há mais amor, hoje não há mais caridade, hoje não tem mais perdão. Hoje as pessoas resolvem tudo na violência. Mas a palavra de Deus diz que as obras do diabo, elas são manifestas, porque o inimigo, de maneira nenhuma, ele permanece escondido. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que procura buscar Deus em verdadeira vida de oração, esse o inimigo não engana. Esse, por mais que o diabo se oponha contra as coisas de Deus, desfazendo o evangelho de Deus, não fazendo as pessoas venham se preocupar em andar na certeza da salvação. Eu quero dizer para você, quando nós lemos a Bíblia, quando nós encontramos Paulo, o apóstolo Paulo, alertando a igreja sobre o anticristo, alertando sobre a vinda do Senhor Jesus, que está perto e que muito em breve o Senhor vai voltar,
Vamos se preparar, irmãos. Vamos se preparar para nós um dia encontrar com o Senhor nas alturas. E como que nós vamos se preparar? É nós lendo a palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: erreis e não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós encontramos nela palavras de salvação, palavras para nos libertar e palavras que venham nos trazer um consolo do Espírito Santo para a nossa vida. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero dizer para você: leia a Bíblia e entenda de uma coisa: Jesus está voltando. Não há mais tempo para nós perder com este mundo. Não há mais tempo para nós ficar no vale da indecisão, se aceitamos a Cristo ou não, se vamos para Cristo ou não. A porta da salvação está aberta. Ainda há lugar para você. A porta da salvação continua aberta. E Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a Cristo, Ele é a única solução. É Ele que transforma a nossa vida, o nosso coração. E se nós estiver agarrado em Cristo, de maneira nenhuma o maligno vai nos tocar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que busca a Deus, Satanás não tem poder sobre a sua vida. E faça uma coisa, meu irmão: leia mais a Escritura e entenda que nós estamos vivendo nos dias da apostasia. Muitos estão apostando-se da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a homens que amontou para si conhecimentos deles, não conhecimento da palavra de Deus, mas um conhecimento próprio e carnal, aonde Satanás tem atuado para enganar, para fazer as pessoas não procurar o caminho de Deus, para não procurar uma igreja. As pessoas hoje vivem dando desculpa, não vão na igreja porque pastores pedem dinheiro, não vão na igreja porque vê muitos fazer coisa errada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o homem não salva ninguém, mas Jesus salva. Olhe para Jesus. E como é que você vai olhar para Jesus? Você vai ouvir um pastor que tem a palavra na mão, que tem a palavra da salvação para você. É um homem que se preocupa com a sua vida. Eu quero dizer para ti, irmão, a salvação é mais importante de tudo nesta vida. Quero deixar esse vídeo para você. E lembre-se, estamos aguardando Jesus. Jesus está voltando. Muito em breve, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Prepare para encontrar com Jesus. Bota a tua vida no altar da oração e medite nessa palavra que eu trouxe para vocês. Que o inimigo não terá poder. Fazer uma oração para agradecer. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Venha nos livrar, Jesus, dessa apostasia que tem invadido, Pai, até mesmo as tuas igrejas, Senhor. Dessa apostasia, Senhor, que tem corrompido, Pai, os corações e as mentes, Senhor. Mas que todos aqueles que ouvem a tua palavra, Senhor, possam entender que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade que nós temos para seguir. Porque João 3,16 diz que Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos resgatar, para nos salvar e nos purificar de todo o pecado. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e queremos te pedir, Senhor, guarda-nos, Senhor, do maligno, guarda, Senhor, das obras de Satanás, Senhor, que vieram para destruir, Senhor. Mas aquele que está guardado com o teu sangue, aquele que está guardado, Pai, debaixo da tua potente mão, esse, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, será atingido, pois ele tem, Senhor, a saída que está dentro do seu coração, que é o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Senhor.